Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A partir do versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos, até o versículo 26. Imagine esse cenário aqui. Um grande despertamento espiritual acontece na igreja presbiteriana Betel. O povo de Deus que aqui se reúne entende os tesouros que possui, isto é, a gloriosa presença de Deus pelo seu Espírito, que lhe dá coragem e poder para testemunhar, o maravilhoso canal da oração que a eleva para o crescimento de sua devoção a Deus, entende a exposição fiel da poderosa palavra de Deus, que é amada, estudada, praticada, a comunhão dos santos é desfrutada em intensa harmonia, o amor excede o espaço físico e o evangelho vai sendo pregado, muita gente vai se convertendo, muitas pessoas, centenas e milhares de pessoas. Em uma semana, de uma só vez, em um culto dominical, 100 pessoas se convertem. 2 dias depois, no grupo familiar, mais 500. E mais, na quarta-feira, mais 100. Um dia depois, mais 50. Numa reunião departamental da SAF. Depois já são 1.000, já são 5.000, já são 10.000 crentes betelianos. A gente tem que sair daqui, porque o espaço não comporta. A igreja compartilha o que tem, e Deus vai operando, convertendo, salvando, operando. Mas de repente, eclode uma grande perseguição, tão grande, que excede as ações de inveja, calúnia dos perseguidores, culminando em um cenário de perseguição religiosa tão voraz que os crentes da Betel são dispersos, não podem mais se reunir, são dispersos. Os nossos diáconos mais piedosos, um dos nossos diáconos mais piedosos é assassinado. Os presbíteros precisam fugir, esconder-se, porque são ameaçados de morte, foram ameaçados de morte. O rebanho é disperso. Muitos irmãos aqui precisam ir embora de São Paulo, precisam sair daqui. Tão implacável que é a perseguição. E agora? O que Deus vai fazer? O que Deus estava fazendo foi impedido. Paralisaram a obra de Deus, tão linda. O que será da igreja agora, sem a liderança presente? O que será da igreja? Como esses irmãos que tiveram que sair de São Paulo ficarão, se os lugares para os quais eles foram não existe igreja presbiteriana? A obra foi impedida diante de tal adversidade. Claro que esse cenário retratado foi uma pálida tentativa de nos situarmos na luta da igreja primitiva, verificada no livro de Atos. Lá,
uma severa adversidade se interpôs diante da igreja, que, cheia do Espírito Santo, crescia em espiritualidade e em quantidade. A palavra crescia. Esta é uma expressão muito comum no livro de Atos, como indicativo de que o verdadeiro crescimento numérico ocorre pela pregação da palavra, pela proclamação da palavra e pela vivência da palavra. Mas lutas sobrevieram. Como a igreja compreendeu as lutas? Compreendeu aquele momento difícil em sua jornada? Espero com vocês nessa hora apreender lições preciosas sobre oportunidades oriundas das adversidades. Oportunidades oriundas das adversidades. A primeira oportunidade oriunda da adversidade, a primeira lição que a igreja primitiva nos ensina diante das adversidades, é a lição que, quando Deus é o Senhor da igreja, quando a igreja entende que Deus é o Senhor, é o dono dela, ela vai da perseguição à expansão. Da perseguição à expansão. Primeira oportunidade, da perseguição à expansão. Veja o versículo 19 do capítulo 11. Então, escute isso, os que foram dispersos por causa da tribulação, foi uma perseguição que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A perseguição que eclodiu sobre a igreja mais assintosamente depois da morte de Estevão provocou uma dispersão dos crentes. Eles foram empurrados pela providência de Deus para a Fenícia, para o Chipre, para Antioquia. E estes dispersos por atos que revelavam a rebeldia do homem contra Deus, culminando na violência, na morte de irmãos, dentre eles o nosso queridíssimo diácono Estevão. Chegaram estes irmãos à Fenícia, chegaram a Chipre e Antioquia. A mudança geográfica não os impediu na continuidade da missão. A mudança abrupta não arrancou a paixão deles por pregar o evangelho de Cristo Jesus. A mudança geográfica ocasionada pela perseguição não impediu a continuidade da obra que Deus estava fazendo. Pelo contrário, expandiu a visão. De Jerusalém para a Fenícia, Chipre, Antioquia. Deus é tão sábio que Ele usa a perseguição contra o seu povo para ampliar a expansão, a visão, para expandir a sua igreja. O texto nos informa que uma parte dos irmãos se dirigiu para um dos 3 ou 4 principais centros urbanos do Império Romano, isto é, Antioquia, na Síria, que ficava ali próxima de Seleucia, que era uma cidade portuária muito importante, e por ali passava muita gente, era um trânsito importantíssimo de gente, muitas culturas, gente de muitas religiões diferentes. A própria comunidade judaica estabelecida em Antioquia era forte. Estima-se que pelo menos 10% dos habitantes de Antioquia eram judeus. E então um grupo foi para Antioquia e foi pregar o evangelho para os judeus. Saindo de Jerusalém, a igreja se expande, chega em Antioquia e ali um grupo de irmãos proclama o evangelho aos judeus. Aos judeus e não a outros, diz o texto muito claramente isto. Mas encontramos
no versículo 20. Final do versículo 19. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Um grupo chegou também a Antioquia para anunciar o evangelho. Aquele grupo disperso de Jerusalém chega em Antioquia, não especialmente para pregar o evangelho aos judeus, mas agora também havia um grupo que expandiu a visão para também pregar o evangelho aos gregos. A leitura teológica aqui é que Deus usa as adversidades da perseguição para empurrar sua igreja para lugares que permitiria alcançar gente de muitos outros lugares e de muitas culturas distintas. Antioquia foi central para isso. A visão de que o evangelho convida judeus e também convida gentios, é muito nítida aqui. Assim, pois, os que foram dispersos por causa da perseguição que ocorreu em conexão com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, levando palavra somente aos judeus, mas havia alguns deles, homens de Chipre e de Cirene, que foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Diz o texto, e a mão do Senhor estava com eles, e um grande número de pessoas creram e se converteram ao Senhor. Alguns deles, cipriotas, isto é, naturais de Chipre, que fica ao sul do que chamamos de Turquia hoje, né? Ou sirineus também estavam juntos, os de Cirene, que era uma importante colônia grega que ficava no norte da África, onde atualmente é a Líbia. Ou seja, havia africanos nessa expansão. Esses irmãos do norte da África, esses irmãos cipriotas, que estavam em Jerusalém, chegaram em Antioquia, alcançaram judeus e alcançaram gregos, e ali nasce a igreja, que lideraria um dos avanços missionários, talvez o maior avanço missionário da história da igreja. Por que o maior avanço missionário? Porque o que aconteceu em Antioquia abriu a porta para o mundo gentílico, de forma ousada. Antioquia se tornou, inaugurou esse avanço geográfico. Em certo sentido, nós somos frutos de Antioquia. Somos gentios. As portas foram abertas e missionários, a obra missionária se expande a partir de então. Muito provavelmente, esses irmãos que chegaram em Antioquia e eram cipriotas, eram sirineus, estavam dentre os 3.000 que foram convertidos por ocasião do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes e ouviram o sermão de Pedro. Se converteram e possivelmente permaneceram em Jerusalém, envolvidos na santa dinâmica da igreja primitiva ali, perseverando na comunhão, no partir do pão, nas orações, na palavra. Meus irmãos, quem é que não gostaria de ter experimentado aquele bendito momento de cumprimento da promessa para a igreja com a presença permanente do Espírito Santo? Quem? Aqueles irmãos muito provavelmente desfrutaram daquele tempo, daquele momento. Mas a perseguição chega e eles precisam ir embora. Eles vão embora com a missão em foco. Da perseguição à expansão. A mão do Senhor estava com eles. Glória a Deus. E muitos creram e se converteram ao Senhor. O registro bíblico de que a mão do Senhor estava com eles, isto é, a mão invisível que os guiara no meio da dispersão, no obrigatório translado geográfico para a expansão, estava operando na conversão dos eleitos. Deus mesmo estava usando o seu povo
disperso para a obra. Eles não ficaram dependentes dos apóstolos que tiveram que permanecer em Jerusalém, porque eles entendiam que cada crente alcançado era um missionário, era um instrumento de Deus. Não havia dependência, codependência de liderança. Havia a submissão e o respeito, mas quando não se tinha liderança, o que vamos fazer? Vamos proclamar o Evangelho de Jesus. Da perseguição à expansão. Coisa linda. Segunda oportunidade, diante da adversidade, é que da perda de instrumentos nós encontramos o despertamento para novos instrumentos. Diante da perda de instrumentos, encontramos o despertamento de novos instrumentos. O texto diz, no versículo 19, ainda a primeira parte, que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão. Vá comigo para Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. Versículo 1. E Saulo consentia na sua morte, que é registrando a morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. A igreja sofreu demais com a morte de Estevão. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, enquanto isso, a despeito disso, nesse momento, enquanto essas coisas aconteciam, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Deus continuava agindo. A morte de Estevão e, posteriormente, a morte de Tiago, filho de Zebedeu, e de tantos outros importantes líderes, não nomeados, porque muita gente morreu nessa perseguição, muito instrumento bendito de Deus, mas a morte desses instrumentos não impediu o avanço da obra, o crescimento da igreja, o ânimo da igreja para continuar a jornada. Deus mesmo vai levantando seus instrumentos, instrumentos que se alegram com o que Deus está fazendo, mesmo quando não são eles os agentes diretamente responsáveis. Muitos deles não foram nem nomeados, são chamados de discípulos, já basta. Discípulos de Cristo, já é suficiente. Quando a igreja de Jerusalém toma conhecimento do que Deus estava fazendo, lá em Antioquia, por meio daqueles irmãos que, conduzidos pela mão invisível de Deus, fazendo da perseguição ocasião para expansão, chegam em Antioquia, pregam o evangelho, as pessoas começam a se converter, judeus e gentios, a igreja de Jerusalém toma conhecimento e diz: que coisa que está acontecendo lá? O que é isso que está acontecendo em Antioquia? Nós precisamos enviar alguém para lá, para ver o trabalho, para ajudar no trabalho. Estevão morreu, homens outros importantes e mulheres morreram. E agora? E agora tem gente para mandar, porque Deus levanta seus instrumentos. A igreja nunca será refém de uma pessoa. A igreja não é cenário de celebridades insubstituíveis. Eu não sou insubstituível, você não é insubstituível. Se nos acontecer qualquer coisa, o trabalho avança, porque a igreja é de Deus. Que coisa linda saber que nós não somos reféns de uma pessoa humana, nós somos servos do Deus do universo, o Senhor da igreja. E isso está acontecendo aqui. Homens, mulheres, queridos, amados, passaram, morreram. Deus levanta outros homens. Ele recebe os que passaram na sua glória, os acolhe para si. Como foi com Estevão? Eis que vejo os céus abertos, e ele é recebido na glória,
nosso irmão Estevão, vamos encontrar com ele um dia. E Deus levanta Barnabé. A igreja de Jerusalém precisa mandar alguém para Antioquia. Quem é que vai mandar para Antioquia? Então o texto nos informa que Barnabé foi enviado. A igreja reconheceu a graça de Deus na vida de Barnabé. A igreja se alegrou e se animou com o que estava acontecendo e envia Barnabé. Quando ele chega lá em Antioquia e vê o que está acontecendo, ele se anima com a obra de Deus e se dispõe a permanecer ali, apoiando e ajudando no trabalho. A igreja expressou sua confiança e reconhecimento sobre a vida daquele instrumento chamado Barnabé. Um instrumento de santo caráter. De qual família era Barnabé, meus irmãos? Você sabe o nome do pai de Barnabé? Pelo menos não há um registro bíblico disso, não é? Se tinha esposa, se não tinha, se tinha mãe, o sobrenome de Barnabé, familiar, você sabe? Depois do cumprimento da obra de Cristo, a origem familiar é o que menos importa. Em uma sociedade que o caráter vinha depois do sobrenome, do laço familiar, em Cristo, nós pertencemos a uma só família, chamada igreja, e nessa família, caráter é primário. É evidência de pertencimento, não sobrenome familiar. Veja, estamos falando isso numa cultura grega, cultura romana, uma cultura judaica, nessa mistura de culturas que valorizava tanto o sobrenome. Aparece Barnabé, suficiente, membro da igreja de Jerusalém, reconhecido como instrumento de Deus para apoiar o trabalho em Antioquia. Instrumento de caráter. Veja que há um cuidado de Lucas, doutor Lucas, em registrar o caráter de Barnabé. Observe o texto bíblico, versículo 24. Antes, versículo 23. Tendo ele chegado, falando de Barnabé, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Está falando para gregos, gentios, portanto. Ele se alegrou com o que Deus estava fazendo. E ele não estava lá quando iniciou em Antioquia a obra. Era um homem com visão de que o personagem principal, o maestro dessa orquestra, não era ele, era Deus. Isso é tão nobre que quando ele chega para ver um trabalho que já começou, estava proficuamente valoroso, vigoroso, ele se alegra, não fica com inveja, porque não foi ele que começou. Ele se alegra, exorta os irmãos, fortalece os irmãos, eu estou com vocês, vamos juntos. Vamos juntos. Veja agora o versículo 24. Por que procedeu assim? Porque essa ação de Barnabé, de compreender o que Deus estava fazendo e louvar a Deus, mesmo não sendo ele o iniciador daquele trabalho, por que ele procedeu dessa maneira? Por causa do caráter santificado. Veja o versículo 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Caráter transformado, cheio do Espírito Santo. Quando nós brigamos por posições políticas, eclesiásticas, quando nós gastamos energia pensando em preeminência, em destaque, nós estamos longe de ser cheios do Espírito Santo. Quando estamos preocupados em que o nosso nome seja dito, que as pessoas se lembrem de nós não entendemos nada do Evangelho, porque o nosso nome não tem a menor importância. O importante é o nome de Cristo. Cuidado com isso, irmãos, porque isso pode ser um cadafalso na sua caminhada. Você pode tropeçar aí
e começar a servir na igreja, servir, vazio do Espírito de Deus e ocupado com seu nome. Isso não é um caráter transformado. Não era assim com Barnabé. Veja que coisa preciosa. Barnabé segue ali mais ou menos um ano em Antioquia. Depois de apoiar o trabalho, lembra do texto que lemos de Atos 8? Que mencionava o nome de um homem que foi testemunha do apedrejamento de Estevão, que participou, passivo ou ativamente, não sabemos, se foi ele que ordenou, não sabemos, o fato é que estava lá e ele vibrou com a morte de Estevão. Quem era? Saulo. Saulo estava lá e consentia na sua morte, como tendo uma posição para ordenar que não fizessem aquilo, e ele não fez. Então, ele participou da morte do nosso irmão Estevão. Deus encontra Saulo pelo meio de caminho de Damasco e transforma. Saulo transformado é recebido por Ananias, a igreja duvidando, com medo. Ele é apoiado. Aliás, em outro momento nós vamos estudar um pouco sobre Ananias. Esse homem foi precioso na história de Paulo. Ananias. E então Saulo vai para Tarso. Sabe onde era Tarso? Sua cidade natural. Convertido, ele vai para Tarso. Tarso era um ponto de encontro importante entre o Oriente e o Ocidente, entre gregos e orientais. Tarso é onde hoje é a Turquia. Saulo era de lá. Ele vai para Tarso. Quando Barnabé toma conhecimento de que Saulo estava em Tarso, depois de permanecer em Antioquia, o que ele faz? Ele vai a Tarso. Fazer o que em Tarso? Apoiar, trazer para perto Saulo. Paulo, na ocasião aqui, chamado Saulo. Ele vai convidar Saulo para fazer parte da equipe missionária. Ele chama Saulo, lhe dando o privilégio de andar junto com esse homem bom e cheio do Espírito Santo, enviado pela igreja de Jerusalém. E eles formariam uma das duplas mais espetaculares da história da igreja no trabalho cooperativo. Paulo e Barnabé trabalharam juntos em Tarso, juntos pregando o evangelho. Depois voltaram para Antioquia, ficaram mais um ano ensinando. E diz o texto que pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos em Antioquia, que era aqui na ocasião, foi um termo pejorativo usado pelos não crentes de Antioquia. Aqueles são de Cristo, são os cristãos, mas era um termo assim. E os crentes tomaram isso não como pejorativo, mas como um sentido tão de pertencimento tão maravilhoso. Nós somos cristãos mesmo. E aí foi alcunhada a expressão para nós, os seguidores de Cristo, cristãos. Da perseguição à expansão. Que coisa preciosa, que não há adversidade que possa impedir o avanço da obra de Deus, irmãos. Não há pandemia, não há catástrofe, não há peste que impeça, não há perseguição religiosa, ideológica, que impeça o avanço da obra de Deus. Às vezes o nosso coração fica pequenininho, né? Fica comprimido, preocupado com a obra de Deus. Senhor, mas as pessoas estão endurecidas, não querem ouvir o Evangelho. Senhor, mas o mundo está de ponta cabeça. O que vai ser da tua igreja? Vai ser como sempre foi. Diante da adversidade, em todo o tempo, a igreja avança. Quanto mais dura a prova, mais a igreja cresce. Porque a igreja é de Deus.
Deus faz com que a adversidade seja oportunidade. Você não precisa ficar com medo, não precisa temer, porque a igreja de Deus está destinada para a glória. Ora, aquele que tem o poder de fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja pelos séculos dos séculos. Amém. Efésios 3, 20 e 21. A glória na igreja para sempre. A igreja não vai terminar. O reino de Deus avança, irmãos, contra tudo e contra todos. Em segundo lugar, diante da oportunidade, diante da adversidade e oportunidade, a igreja, quando perde instrumentos, Deus levanta outros valiosos instrumentos. E será assim até o grande encontro final, até o grande dia. Deus levanta outros. Deus levanta outros quando perdemos, e Deus levanta outros quando nós declinamos dos desafios, quando nós nos omitimos. Deus levanta outros. Ele não precisa de mim nem de você. Deus não precisa de nós. Se você não quiser fazer nada, não faça nada, mas saiba que você vai dar contas a Deus. A igreja não vai parar porque você não faz nada. O reino de Deus não vai deixar de avançar porque você está omitindo. Imagina que não vai mesmo. Agora você dará contas a Deus. Deus levantará outros instrumentos, vai ocupar o lugar que você deixou e vai multiplicar para a glória do Senhor Jesus. Isso é uma tranquilidade, é um consolo ao nosso coração, tão grande, para mostrar que o poder de Deus é muito maior do que nossas estruturas eclesiásticas, do que os nossos mecanismos de organização. O poder de Deus, infinitamente mais. Mas Ele nos permite experimentar esse poder e sermos canalizados pelo trilho nessa estrutura. Então nós não podemos perder as oportunidades que Ele nos dá. Que coisa preciosa, hoje, 10 de janeiro de 2021, ouvirmos da parte de Deus que não há impedimentos para o seu agir. Agindo eu, quem impedirá? Deus está falando nesse cenário mundial pandêmico. Deus está falando e vai continuar. E eu oro, Senhor, fala mesmo. Fala, Deus. Pessoas estão se curvando diante de Jesus. Estão mesmo. Os irmãos da igreja perseguida estão vigorosamente alinhados com o Pai, buscando a Deus, apesar de todas as dificuldades. E quantas dificuldades! Mas a igreja não para de crescer. Há um país, eu não vou mencionar o nome por uma questão de segurança, tão somente, em que é tácito, é proibido veementemente. São outros, são tantos, mas um dos é proibido veementemente declarar fé em Jesus. Pregar o Evangelho, muito menos. E há mais de 40 mil cristãos escondidos aí. Um país pequeno. Há mais de 40 mil cristãos. Louvado seja o Senhor, porque nada pode impedir o avanço da igreja. A boa nova é esta. E também comunica que por causa da obra de Jesus Cristo, eu sou chamado para participar desse programa de Deus. Ah, Senhor, sabe a oração que eu faço? Qual é? Não me deixa fora disso não, Pai. Deixa eu participar disso, Senhor. Me deixa ver isso, Senhor. Me usa nisso, Senhor. Na expansão do Teu nome, na manifestação da Tua glória, no reconhecimento de que o Senhor
está sobre tudo, sobre todos e é Deus. Eu quero participar disso, Senhor. Que você, comigo, juntos, caminhemos nessa disposição de entender que as oportunidades, que as adversidades são oportunidades. Mesmo na perseguição, Deus vai rompendo barreiras e o trabalho vai crescendo. E eu quero crer que em dezembro de 2021, nós vamos estar aqui com a igreja mais numerosa, mais crentes, novos crentes convertidos, novos irmãos em Cristo Jesus, famílias inteiras, crianças, jovens, adolescentes, igreja abarrotada de gente aqui confessando a Jesus e sendo preparada para pregar o Evangelho para outras pessoas. Novas possibilidades de abertura de novos campos, novas congregações, novos missionários apoiados no mundo inteiro. Oh, glória a Deus! Eu creio nisso, eu espero por isso, e eu vou trabalhar para isso, para a glória do Senhor. Una-se como esse exército de um homem só, ou seja, de um bloco só, inteiro, caminhando nessa mesma direção, e Deus vai levantando seus instrumentos. Pastor, não tem quem faça isso, não tem quem faça aquilo, vai chegar, Deus vai mandar. Deus vai mandar, Deus vai suprir. Mas não temos o recurso daqui, não temos o recurso dali. É para a obra missionária, Deus vai mandar. É para a obra missionária, Deus vai mandar. E manda mesmo. E manda mesmo. Meus irmãos, estejamos atentos, com o coração na obra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Bendito seja, Senhor, o Teu nome, que nos anima o coração, nos lembrando da trajetória da igreja primitiva, registrada no livro de Atos. E nessa noite, já agora à noite, nós, depois de ouvirmos a Tua palavra, sermos alinhados nela, por ela, para ela, depositamos, oferecemos diante de Ti nossos dons, talentos, disposição, ânimo, nossas emoções, nosso dinheiro, nosso tempo, nosso físico, para a participação dessa grande obra que alcança o mundo todo, judeus e gentios, pessoas de todas as culturas, raças, povos. Eis o nosso chamado, levar a glória de Jesus, o reconhecimento da glória de Jesus a todos os povos. Então, Senhor, enche-nos de paixão, de compromisso, de zelo, abnegação para essa honrosa, oh, que honra maravilhosa, para esse privilégio bendito de participarmos contigo dessa obra no mundo. Abençoa a nossa igreja, Senhor, cada crente, da criança ao mais velho, sejam todos revestidos do poder do Teu Espírito, cheios do Espírito Santo, para vivermos juntos essa obra especial, bendita do Senhor. Abençoa-nos agora na Santa Ceia, na celebração da ceia em que nós, marcados pelos benefícios de Cristo, por isso chamados para o Evangelho, somos perdoados, reanimados, os benefícios da comunhão são tão notórios aqui, os benefícios da renovação espiritual, os benefícios da mudança de vida, da santificação, tudo isso recebemos na celebração da ceia e nós nos abrimos completamente para a participação disso. Abençoa-nos, ó Deus, enriqueça o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.